Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, o seu dia. Que você tenha um ano incrível. É ano novo. E eu profetizo que será o melhor da sua vida até então. Que você vai viver sonhos de uma vida, promessas de uma vida. Em nome de Jesus. E que Deus dê a você discernimento, que a palavra entre de forma revelada, que você entenda o que Acã não entendeu. Os israelitas, porém, foram infiéis com relação às coisas consagradas, separadas para Deus. Deus tinha dito, não toquem naquilo que foi consagrado ao Senhor. Não toquem. Leve a sério o que o Senhor está dizendo. Jericó era as primícias. Jericó. Entendeu? Era a primícia da terra. Então, assim, eles quebraram uma lei. E quando uma lei é quebrada, nós atraímos problemas. Toda vez que você ver uma coisa não andar, sua vida não anda, pare e busque saber se você não quebrou uma lei. Então o Senhor deixou claro, Jericó não, eu não vou dar o despojo de Jericó. Jericó é a primícia da terra. Então pronto, acabou, ninguém toca em nada, isso é de Deus. Mas tem pessoas que ainda vivem assim. Não é bem assim. Deus vai me entender. Eu acho. Graças a Deus que eu vejo tanta gente crescer. Sabe? Pessoas que começam o ano na presença de Deus, que estão sempre nos propósitos, que não fazem uma viagem, não tem programação em período de propósito. Elas se programam nos intervalos dos propósitos, mas elas não fazem essa bobagem, porque muitas já fizeram e contam que foi um fracasso só. Né? Alguém contou que teve um ano, eu acho que foi em 2019, 2018 ou 2019, a pessoa, Deus vai me entender, e viajou. Dito por ela, eu não me lembrava de um ano tão terrível como foi aquele para mim. Eu não me lembrava. Eu vinha num processo de vitórias, de crescimento, mas por quê? Todo ano, Deus sempre minha prioridade, eu estava mantendo Deus no lugar que é dele. Mas naquele ano, eu tinha finalizado o ano anterior muito bem, com muitas vitórias, e eu estava com vontade de sair, de viajar. E ao invés de eu fazer antes ou fazer depois, eu fiz no período do propósito. Ela disse, minha viagem não foi abençoada, eu não desfrutei, passei por situações muito desgastantes, as coisas não fluíram, voltei frustrada, porque na viagem eu já sabia, eu fiz bobagem. Porque ela tinha perdido a maior parte do propósito, ela ficou 20 dias fora, e voltou assim, e ela disse, foi um ano terrível. Mas eu poderia ficar aqui contando horas, pessoas que, ao invés de dizimarem,
darem aquilo que é de Deus, elas tocaram. Gente que começou já não a perder até culto de domingo, culto de ceia. Gente que ia deitar sem orar, levantava já correndo, não orava, não buscava. E assim, ó, eu posso contar muitas histórias para você, de pessoas que tiraram Deus do lugar dele. Ao invés de viverem rendidas, curvadas diante de Deus em adoração, mantendo Deus em primeiro lugar, ele no centro e construindo tudo com base nele. Primeiro para Deus, eu quero saber a opinião de Deus, eu vou depender inteiramente de Deus, eu não vou fazer nada sem buscar a direção de Deus, eu não vou na esquina sem pedir, Senhor, vai comigo, me abençoa. E você sabe por que eu falo isso de ir na esquina? Porque eu já recebi tantas histórias, inclusive até de gente da minha família, de ir na esquina mesmo, na esquina, pegar algo, comprar, tropeçar na calçada, cair, quebrar algo, machucar. Uma mulher saiu, ela disse que ela ouviu dentro dela o Senhor falando, ora. E ela ignorou. Saiu. No que ela vai atravessar a rua, que ela vai subir na calçada, ela não sabe explicar, ela caiu, bateu o rosto, quebrou um dente, ficou com o rosto todo arranhado. Assim, ela disse, eu aprendi a lição. Bispa, quando você fala, ela contando, que você não vai na esquina, sem pedir Deus, vai comigo, me cobre o teu sangue, coloca anjos comigo, você tem toda a razão. Eu ouvi dentro de mim, ora, o diabo tinha armado um laço para mim. Pois eu não vi como que eu caí, quebrei um dente, o dente da frente, me machuquei meu rosto, fiquei por dias com o rosto inchado, roxo. Então, eu sei, meus queridos, eu vivo num ambiente de fé. Eu lido com pessoas. Você há de imaginar que eu recebo todo tipo de história, que eu lido com os mais variados casos. Então eu sei, eu estou mexendo com o mundo espiritual. E ele é violento. A gente não brinca com o mundo espiritual. Nós temos um inimigo terrível que é Satanás. Então, assim, uma vez que você decide andar com Jesus, é andar com Jesus. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É andar com Jesus. Você tem que estar entregue. A opinião dele tem que pesar totalmente. Tem que obedecer radicalmente, ordem simples. Não pode passar por cima do que ele falou. Os israelitas, porém, foram infiéis com relação às coisas consagradas, separadas para Deus. Acã, filho de Carmim, filho de Zinri, filho de Zerá, o qual era da tribo de Judá, possou-se de algumas delas. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Quando foi infiel, atraiu problema para todo mundo. Ele atraiu problemas para ele, para a casa dele, para a família dele, para a nação inteira, porque ele passou por cima dessa palavra aqui, ó. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Deus tinha avisado, vocês vão ser destruídos se vocês fizerem isso. Do contrário, trarão desgraça e destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Mas, infelizmente, você vê que a história se repete. Tem gente que age igualzinho a Acã. Ah, não é bem assim. Ah, Deus vai me entender. Ah, eu acho. Ah, eu penso. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai,
que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espiem a região. Os homens subiram e espiaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2.000 ou 3.000 homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Aqui está um engano. Você vê que a visão deles foi a visão natural, né? Não, é uma vila, tem poucos homens, nós não precisamos nos preocupar, cansar todo o exército, e eles vinham numa sucessão de vitórias. Então, a tendência é uma autoconfiança tomar conta da pessoa. Mas eles não contavam que Deus já estava irado com eles, por causa do que Acã tinha feito. E aqui nós vamos ver que não importa o tamanho do problema. Jericó era um negócio monstruoso que ninguém nunca tinha conquistado. Foi assim, uma obra incrível. Eles tiveram uma vitória incrível. Ai era uma vila. Pois em Jericó eles só tiveram vitórias. Em Ai, nós vamos ver que por causa da atitude de Acã, por causa do comportamento de Acã, da infidelidade, pessoas morreram, passaram vergonha, perderam as forças. Foi assim uma tragédia. Uma tragédia. Por quê? Porque Deus já não estava com eles. E aqui, por isso que eu disse ontem, eu vou repetir. Você precisa levar muito a sério essa escritura. Porque não importa o tamanho do problema. Às vezes uma coisa pequenininha pode se tornar um grande problema na sua vida. Como foi Ai na vida deles. E às vezes uma coisa monstruosa, se você está ali alinhado com Deus, aquilo flui que é uma beleza, é uma maravilha. A hora que você vê, já superou, já passou. Mas se Deus não estiver com você, uma mínima coisa, como disse essa senhora, atravessar a rua, causou a ela problemas que ela disse foram meses. Porque daí ela perdeu o dente, teve que fazer cirurgia, enfim. As manchas, o machucado, aquilo levou tempo, ela disse. Uma coisa tão... Eu só atravessei. Mas eu saí daquele jeito e não dei importância ao que o Espírito estava falando comigo. Deus tem que vir em primeiro lugar. Você quer um grande ano? Medita em Josué 1. Segue rigorosamente as direções que estão em Josué 1. Você quer viver um ano melhor do que o outro? Você quer que 2024 seja um estrondo na sua vida? Medita nessas escrituras. E segue a risca. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás. Medita na palavra de noite, fale a palavra. Siga rigorosamente o que o Senhor está dizendo. Se ele disse, ei, Jericó é a primícia da terra. Se ele disse, me busca em primeiro lugar. Não toca naquilo que é meu. Não mexe no que é meu. Me busca em primeiro lugar. Ei, viva uma vida separada, consagrada. Não faça nada sem buscar direção em mim. Busca a direção de Deus para tudo. Prioriza Deus em tudo. Honra Deus o tempo todo. Deus é a nossa vida, é o que está escrito. Deus é a nossa vida. Se Deus ainda não é a sua vida,
Não tem como você viver uma vida plena. Por isso, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade. Os homens de Ai, entretanto, os puseram em fuga. Eles não contavam com isso, eles não estavam acostumados com isso. Eles é que colocavam os inimigos para correr. Mas aqui ficou evidente que a diferença sempre foi Deus. Então, acordem. Vocês estão prosperando? Vocês estão crescendo? A fama de vocês tá crescendo? O povo está com medo de vocês? Porque você vê no início, o povo com medo deles. Agora o povo, os homens de Ai, poucos, uma vila, colocaram eles em fuga. Chegando a matar 36 deles. Eles não estavam acostumados a perder uma vida. Não por causa de guerra. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Você já parou para imaginar o que é um coração derreter e se tornar como água? O povo desfaleceu, acabou, quase que morreu. Esse povo perdeu as forças, a alegria, se desmotivou, acabou, despencou, caiu de vez. Por quê? Porque eles não esperavam isso nunca. Eles estavam vivendo algo que para eles foi uma surpresa. Mas tinha um motivo. Tinha um porquê. Entendeu? Tinha um porquê. É por isso que você tem que prestar atenção quando uma coisa não está andando, não está fluindo. Tem um porquê. E ao invés de você deixar seu coração se derreter como água, você tem que ir para Deus, você tem que correr para Deus e perguntar: Senhor, eu quero saber, põe luz nas minhas trevas. Quais as ordens que eu não estou obedecendo? O que eu fiz? Qual a lei que eu quebrei? Aqui foi a das primícias. Eles desobedeceram a ordens simples. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo-se de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Acabou, o povo ficou morto. Josué aqui está acabado. Não está entendendo nada. Aí, olha aqui, ó. Josué disse... E eu sempre paro nesse versículo. Ah, soberano, Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão? Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel fugiu dos seus inimigos? Eles não fugiam de inimigo. Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso e nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Ele agora questiona Deus. Por que Deus deixou eles darem os passos de fé? Deus os motivou. Por que o Senhor nos motivou a dar passos de fé, a atravessar o Jordão, a entrar e possuir a terra para agora passar uma vergonha dessa? Agora que Israel fugiu dos inimigos, vai dar força para o inimigo vai vir com tudo. Quer dizer, eu sempre falo sobre isso. Nós temos uma tendência a questionar os nossos passos de fé e não os erros que nós cometemos, as leis que nós quebramos.
Eu já vi isso muitas vezes. A pessoa deu um passo de fé, por exemplo, para comprar o imóvel da vida. De repente ela se encontra num aperto. Aí ela começa a dizer, eu não devia ter dado esse passo de fé. Eu não devia ter aberto essa empresa. Eu não devia ter feito isso. Eu não devia aquilo. E muitas vezes o senhor está dizendo, devia sim. O problema não é você ter dado o passo de fé. O problema é que você mudou a fé. E foi isso que o senhor respondeu. Ele deixou claro. Não, o problema não foi vocês terem entrado na terra e dado os passos de fé. O problema é que agora a fé mudou. Vocês desobedeceram às minhas ordens. Vocês tocaram no anátema. Vocês quebraram uma lei. Vocês ignoraram o que eu falei. E essa foi a resposta. O Senhor disse a Josué, levante-se. Você vê aqui? Deus não passa a mão na cabeça, não. E fica assim, calma, meu filho. Não, não é bem... Não, levante-se. Porque você está aí prostrado. Por que você está aí prostrado? Você acha que é isso que eu espero de você? Israel pecou. Esse é o problema de vocês. Violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se das coisas separadas para Deus. Roubou-as, escondeu-as e as colocou junto dos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir os inimigos. É por isso. Está aqui, vocês quebraram uma lei. É por isso que está dando tudo errado. Fogem deles porque se tornaram sujeitos à destruição. Eu não avisei que se vocês fizessem isso, vocês iam ter problemas? Vocês iam atrair destruição? Mas vocês passaram por cima. Vocês permitiram que o engano tomasse conta de vocês. Não é bem assim. Não estarei mais com vocês. Se não eliminarem do meio de vocês os objetos consagrados. Se vocês não tirarem do meio de vocês o que eu falei para vocês não tocar, e vocês tocaram, eu não vou mais poder ser com vocês. E o Senhor disse para ele, levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, essa é a causa. Maldição sem causa não pega. Vocês estão vivendo isso porque vocês quebraram uma lei. Porque vocês me desobedeceram. Porque vocês mexeram nas coisas que eram separadas para mim, consagradas para mim. Porque vocês ignoraram o que eu falei. Israel pecou. É por isso que vocês estão vivendo o que vocês estão vivendo. Então, entenda essa palavra e se alinha com Deus. Domingo, nós largamos com os meus projetos de conquistas para 2024, o ano da unção de Josué. Vamos celebrar a primeira Santa Ceia do ano, abrir o primeiro jejum dos projetos de conquistas. E eu aconselho você a fazer uso da sabedoria. E sabedoria é temer a Deus, o princípio dela. Da inteligência. E se levantar com a sua família. Colocar Deus em primeiro lugar. Honrar a Deus, buscar a Deus, consagrar o seu ano a Ele, apresentar seu ano, seus projetos, seus sonhos a Ele. Colocar tudo diante dele. Oferecer esse período a Ele. E você vai ver o que Deus vai derramar na sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Eu vejo na vida das pessoas que entenderam isso, que fizeram de Deus a vida delas, um ano tem sido superior ao outro. Todas as pessoas que têm colocado Deus no lugar que é dele, priorizado o Senhor,
projetado tudo em Deus, apresentado tudo a Deus, consagrado tudo ao Senhor. Pessoas que são radicais, elas não tocam naquilo que é de Deus. Elas têm vivido uma vida que progride. E progresso é igual a felicidade. Eu não as vejo frustradas, mas realizadas. Em 2024, tome a decisão de que você vai realmente andar com Deus. E andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Que você vai se alinhar com Deus. Que Deus vai realmente ser a sua vida, a prioridade da sua vida. Que você não vai quebrar leis, princípios. Que você vai obedecer às ordens simples. Que você não vai passar por cima daquilo que você está ouvindo. Que você vai colocar Deus em primeiro lugar, vai honrá-lo, vai buscá-lo com a força da sua vida. E você vai ver o derramar dele. Eu não tenho dúvida disso. Entenda, medita mais nessa palavra. Porque é Deus nos alertando, preparando o nosso coração. Nos direcionando, é Deus falando. Ele não bate num assunto se não tiver uma necessidade grande. Deus está alertando pessoas. Ele está dizendo claramente, dê as primícias, me honra, me busca em primeiro lugar. E eu vou derramar poder na sua vida. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E eu peço, meu Senhor, que essa palavra tenha entrado com total entendimento. Que as vendas tenham caído, o argueiro tenha sido tirado, que toda a cegueira tenha sido arrancada, que ela esteja recebendo a palavra de forma revelada. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração. Eu consagro tudo e tomo posse, Senhor, de um novo tempo para cada pessoa que está comigo. Que hoje a palavra tenha entrado de tal forma que essa pessoa nunca mais consiga retroceder. Não, mas que ela cresça nesse relacionamento com o Senhor. Que ela te priorize definitivamente, que ela viva para o Senhor. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Eu oro para que cada semeador tenha esse entendimento, que prosperidade é com propósito. Levanta mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas já tenham se levantado com uma postura madura, séria, íntegra, comprometida com o Senhor. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção, agradeço demais por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos. E domingo nós largamos com os meus projetos de conquistas para 2024. Vamos celebrar a primeira Santa Ceia do ano, abrir o primeiro jejum dos projetos de conquistas. E o Senhor está te chamando. Levante-se e venha. Se joga nele como nunca, busque-o com toda a força, como você nunca buscou, cresça no Senhor e veja a glória dele como você nunca viu. Conta com a gente, se o Senhor Jesus não voltar, vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.